Olá, pessoal do Café com Leitura e Você. Vamos continuando o nosso livro Pense e Enriqueça. A natureza fornece grandes estimulantes. Não faltam à história exemplos de homens que atingiram o status de gênios como resultado dos usos de estimulantes artificiais da mente em forma de álcool e narcóticos. Edgar Allan Poe escreveu O Corvo sobre a influência do álcool, sonhando sonhos que nenhum mortal ousou sonhar antes. James Whitcomb Riley também escreveu suas melhores obras enquanto sobre a influência do álcool. Talvez foi assim que ele ouviu o entremear ordenado do real e do sonho, o moinho sobre o rio e a névoa sobre a correnteza. Robert Burns escrevia melhor quando intoxicado. Pelos velhos tempos, minha querida, tomaremos ainda um gole de bondade pelos velhos tempos. Que seja lembrado, porém, quantos desses homens acabaram se destruindo no fim. A natureza preparou suas próprias poções, com as quais os homens podem, com segurança, estimular a mente, de modo a captar belos e raros pensamentos, vindos de ninguém sabe donde. Não se encontrou, jamais, substituto para os estimulantes naturais. É fato conhecido dos psicólogos que existe uma íntima relação entre o desejo sexual e o impulso espiritual, fato que explica o comportamento peculiar de pessoas que participam de orgias, conhecidas como despertar religioso, comum entre tipos primitivos. As emoções humanas governam o homem e estabelecem o destino da civilização. As pessoas sofrem influências em suas ações, não da razão, mas dos sentimentos. A faculdade criadora da mente se opõe em ação puramente por meio de emoções, e não pela razão. A mais poderosa de todas as emoções humanas é a do sexo. Há outros estímulos mentais, alguns já enumerados, mas nenhum deles, ou todos juntos, podem igualar o poder impulsionador do sexo. Estímulo mental é toda a influência que, temporária ou permanentemente, aumenta a intensidade do pensamento. Os 10 estímulos principais aqui descritos são aqueles a que mais comumente se recorre. Através dessas fontes, pode-se comungar com a inteligência infinita ou entrar à vontade no depósito do subconsciente, tanto no próprio como no de outra pessoa, o que é o processo que constitui o gênio. Sexo e habilidade de vendas. Um professor que treinou e dirigiu os esforços de mais de 30 mil vendedores fez a assombrosa descoberta de que homens de grande poder sexual são os vendedores mais eficientes. A explicação é que o fato de personalidade conhecido como magnetismo pessoal é nada mais, nada menos que energia sexual. Pessoas de grande poder sexual têm grande estoque de magnetismo. Cultivada e compreendida, essa força vital pode ser aproveitada e empregada com grandes vantagens nas relações entre as pessoas. Essa energia pode ser comunicada a outros pelos seguintes meios. 1. Aperto de mãos. O toque da mão indica instantaneamente a presença ou a falta de magnetismo. 2. Tom de voz. Magnetismo ou energia sexual é o fator que dá cor à voz ou torna musical e encantadora. 3. Postura e porte do corpo. Pessoas sexualmente fortes movem-se vivamente com graça e desembaraço. 4. Vibrações do pensamento. Pessoas sexualmente fortes
misturam emoção sexual aos pensamentos ou podem fazê-lo, se o quiserem, influenciando com isso quem a cerca. 5. Adornos do corpo. Pessoas sexualmente fortes são, geralmente, ciosas de sua aparência pessoal. Costumam escolher as roupas no estilo que combina com a sua personalidade, físico, pele e etc. Ao empregar vendedores, o gerente de vendas capaz procura a qualidade de magnetismo pessoal como primeira exigência num vendedor. Os que não têm energia sexual nunca se entusiasmarão nem inspirarão entusiasmo aos outros, e o entusiasmo é um dos requisitos mais importantes em matéria de vendas, seja qual for o produto a ser vendido. Quem fala em público, o orador, pregador, advogado ou vendedor, não possuindo energia sexual é um fracasso no que se refere a ter influência sobre os outros. Acrescente a isso o fato de que a maioria das pessoas só pode ser influenciada apelando-se para as emoções, e você compreenderá a importância da energia sexual como parte da capacidade natural do vendedor. Vendedores chefes chegam à chefia em vendas porque consciente ou inconscientemente transmutam energia sexual em entusiasmo de vender. Nessa afirmação, se pode encontrar uma sugestão bem prática quanto ao verdadeiro significado da transmutação sexual. O vendedor que sabe como desviar a mente do assunto sexo, dirigindo-a ao esforço de vender com o mesmo entusiasmo e determinação que aplicaria ao propósito original, adquiriu a arte da transmutação sexual, saiba-o ou não. A maioria dos vendedores que transmutam a energia sexual o fazem sem perceber absolutamente o que está fazendo ou como o fazem. A transmutação de energia sexual exige mais força de vontade do que a pessoa média quer usar para esse fim. Os que acharem difícil reunir força de vontade suficiente para a transmutação podem gradualmente adquirir essa capacidade. Embora isso exija força de vontade, a compensação para quem o fizer será mais do que merecedora de demasiadas crenças falsas sobre sexo. A grande maioria das pessoas parece ser imperdoavelmente ignorante acerca do que se refere ao assunto do sexo. O impulso sexual foi grosseiramente incompreendido, difamado e ridicularizado por ignorantes e perversos. Homens e mulheres abençoados, sim, abençoados, com forte índole sexual, são geralmente encarados como gente que merece ser observada. Em vez de serem abençoadas, geralmente são chamados de amaldiçoados. Milhões de pessoas, mesmo nessa época de esclarecimento, sofrem de complexos de inferioridade desenvolvidos por causa da falsa crença de que uma natureza sexualmente forte representa a maldição. As afirmações sobre a virtude da energia sexual não devem ser encaradas como justificação para os libertinos. A emoção sexual só é virtude quando usada com inteligência e discernimento. Pode ser mal empregada, e o é, frequentemente, a ponto de aviltrar em vez de enriquecer tanto o corpo como o espírito. Pareceu significativa para o autor a descoberta de que praticamente todo líder a quem teve o privilégio de analisar fosse homem cujas realizações eram grandemente inspiradas por uma mulher. Em muitos casos, a mulher em questão era uma esposa modesta que não aparecia e da qual o público pouco ou não ouvira falar. Em alguns casos, a fonte de inspiração foi localizada como sendo a outra mulher.
toda pessoa inteligente sabe que estímulos em excesso por bebidas alcoólicas e narcóticos são formas destrutivas de intemperança. Nem todos sabem, contudo, que excessos na expressão sexual possam tornar-se hábito tão destrutivo e prejudicial ao esforço criador quanto narcóticos e bebidas. A loucura sexual não é essencialmente diferente da loucura por tóxicos. Ambas fazem perder o controle das faculdades de raciocínio e da força de vontade. Muitos casos de hipocondria, doença imaginária, surgem de hábitos desenvolvidos por ignorância da verdadeira função do sexo. É fácil de ver que a ignorância em matéria de transmutação de sexo impõe enormes penalidades ao ignorante. Por um lado, enquanto o priva de benefícios igualmente enormes por outro. Ignorância difundida em matéria de sexo deve-se ao fato de que o assunto foi cercado de mistério e negro silêncio. A conspiração do mistério e do silêncio tem tido o mesmo efeito sobre as mentes jovens que a psicologia da proibição. O resultado é a curiosidade crescente e desejo de adquirir conhecimentos nesse assunto verbo tem proibido e, para a vergonha de legisladores e da maioria dos médicos, que pela instrução são os mais aptos a educar a juventude no assunto. Não tem sido fácil encontrar os dados, a lição dos anos férteis. Raramente começa o individual esforço altamente criador em qualquer campo de atividades antes dos 40 anos. O homem médio alcança o período de maior capacidade de criação entre 40 e 60 anos. Essas afirmações se baseiam na análise de milhares de homens e mulheres submetidos a cuidadosa observação. Elas devem servir de estímulo aos que não conseguem nada antes dos 40 e aos que se amedrontam com a proximidade da velhice. Por volta do marco dos 40 anos. Entre os 40 e 50 é que se situam, via de regra, os anos mais férteis. O homem deve aproximar-se dessa idade não com medo e tremendo, mas com esperança e ansiosa antecipação. Se você quiser provas de que a maioria dos homens não começa a melhor obra antes dos 40, estude as realizações dos homens mais bem-sucedidos nos Estados Unidos e as encontrará. Henry Ford só chegou à realização depois dos 40. Andrew Carnegie passava bem dos 40 quando começou a colher os frutos de seus esforços. James Hill, aos 40, ainda operava o telégrafo. Suas estupendas realizações só tiveram lugar depois dessa idade. Biografias de industriais e financistas americanos estão cheias de provas de que o período dos 40 aos 60 é a idade mais produtiva do homem. Entre os 30 e os 40, o homem começa a aprender, se é que chega a aprender, a arte da transmutação sexual. Essa descoberta é geralmente casual e, com frequência, quem a faz está totalmente inconsciente da descoberta. Você pode observar que seus poderes de realização aumentarão por volta dos 35 aos 40 anos, mas, na maioria dos casos, não conhece a causa dessa transformação. Não sabe que a natureza começa a harmonizar as emoções do amor e do sexo no indivíduo entre as idades de 30 e 40 anos, de modo que ele possa aproveitar essas grandes forças, aplicando-as conjuntamente como estímulos à ação. Somente você pode conduzir-se ao gênio. O sexo em si
já é um grande impulso à ação, mas suas forças são como ciclone, muitas vezes incontroláveis. Quando a emoção do amor começa a se misturar à emoção sexual, o resultado é serenidade de propósitos, compostura, exatidão de julgamento e equilíbrio. Qual a pessoa que, tendo atingido os 40 anos, tem a infelicidade de ser incapaz de analisar essas afirmações, levado pelo desejo de agradar a mulher, baseado apenas na emoção sexual? O homem pode ser, e o é, geralmente capaz de grandes realizações, mas suas ações podem ser desorganizadas, distorcidas e totalmente destrutivas. Levado pelo desejo de agradar a mulher, baseado apenas no sexo, o homem pode furtar, enganar e até cometer homicídio. Mas se a emoção do amor se misturar à emoção sexual, o mesmo homem guiará as ações com mais sanidade, equilíbrio, compostura e esforço construtivo. Essas três emoções combinadas podem erguê-lo à altitude do gênio. Emoções são estados de espírito. A natureza forneceu ao homem verdadeira química da mente, que opera de maneira semelhante aos princípios da química. Sabe-se que o químico pode criar um veneno letal, misturando certos elementos, nenhum dos quais, por si, é prejudicial em proporções certas. As emoções podem, do mesmo modo, ser combinadas de maneira a criar um veneno letal. As emoções do sexo e do ciúme, quando misturadas, podem tornar a pessoa numa fera insana. A presença de uma ou mais emoções destrutivas na mente humana pode desencadear, pela química da mente, um veneno capaz de destruir o senso de justiça e de equidade. O caminho para o gênio consiste no desenvolvimento, controle e uso do sexo, amor e romance. Em resumo, o processo pode ser o seguinte: encoraje a presença dessas emoções como pensamentos dominantes em seu cérebro e desanime a presença das emoções destruidoras. A mente é criatura do hábito. Vive dos pensamentos dominantes que lhe fornecem. Pela força de vontade, pode-se desanimar a presença de uma emoção e encorajar a presença de outra. O controle da mente, pelo poder da vontade, não é difícil. O controle vem da persistência e do hábito. O segredo do controle está em compreender o processo da transmutação. Quando a emoção negativa se apresenta na mente, pode ser transmutada pela emoção positiva ou construtiva, pelo simples processo de mudar os pensamentos. Não há outro caminho para o gênio senão o alto esforço voluntário. Pode-se alcançar os píncaros da realização financeira ou comercial pela simples força propulsora da energia sexual. A história, porém, está repleta com as provas de que o homem pode, e geralmente o faz, trazer consigo certos traços de caráter que lhe roubam a capacidade de manter ou de apreciar sua fortuna. Isso merece ser analisado, pensado e meditado, pois expõe uma verdade cujo conhecimento pode auxiliar tanto mulheres como homens. Ignorá-lo custou a milhares de pessoas o privilégio da felicidade, embora possuíssem riquezas. Ok, pessoal, vou ficando por aqui. Nos vemos no próximo vídeo. E se você ainda não está inscrito neste canal, aproveite e faça-o agora e clica no sininho para você ser notificado todas as vezes que subirmos um novo vídeo. Até mais!